Bom dia. Obrigado, a todos os que já estão presentes. Estamos prestes a começar este webinar dedicado ao tema do risco de incumprimento, aquilo que as empresas terão que fazer para se proteger. Vamos começar, com um vídeo muito curto, neste caso com a participação da AIP, aqui representada pelo Paulo Caldas, que nos vai fazer um enquadramento deste tema e de outros, muito baseado num inquérito que foi realizado em empresas portuguesas. É um inquérito muito recente, é já a terceira vaga deste inquérito, portanto a IP tem vindo a fazer este acompanhamento às empresas para obter a informação, essencialmente acerca da forma como estão a encarar esta fase que todos vivemos. E é dessa forma que vamos começar. Eu vou transmitir aqui algumas indicações gerais acerca do webinar. Portanto, o webinar terá a duração de 60 minutos sensivelmente. Teremos também disponibilidade para um momento de perguntas e respostas. Ao longo do webinar podem colocar as questões no chat ou no bate-papo, isto depende da versão se estão com a versão em português ou em inglês. Nós vamos responder algumas questões no final, aquelas que conseguirmos, e as restantes serão respondidas por e-mail diretamente para quem as colocou. No caso de terem algum problema com a ligação, no topo da aplicação está o botão reconectar, portanto basta clicarem nesse botão que é reiniciada a vossa ligação. No final, vamos ter, portanto, um inquérito de satisfação que nós pedimos que respondam, na medida em que é muito importante para a organização contar com o feedback de quem está a assistir. Depois, no final do webinar, nos próximos 2 dias, sensivelmente, vamos disponibilizar a gravação para todos os que estiveram presentes. Portanto, estimamos terminar por volta das 11 horas. A abertura foi o que acabámos de fazer. Vamos iniciar, então, a apresentação das perspectivas macroeconómicas da crise em Portugal e no mundo, com o pequeno vídeo que vos referi.
Olá, muito bom dia a todos. A AIP, em estreita cooperação com o Ministério da Economia e pelo repto que foi lançado pelo Ministério da Economia, tem passado ao Governo um conjunto de indicadores que reputamos de importantes, que retratam a situação das empresas, extremamente difícil, sobretudo das micros e pequenas empresas, e este terceiro inquérito que eu vou apresentar vem na senda de inquéritos que fizemos em maio e abril, tentando apurar como é que podemos ajudar as empresas a sair desta dificílima situação. E tal como os números que eu vou aqui apresentar mais em detalhe e que o vídeo espelhou, de uma forma muito sintética, vemos que a situação é assaz complicada e exige medidas mais eficazes. Eu diria que estas são as conclusões, ou seja, as empresas precisam de liquidez imediata, tesouraria apoiada para conseguirem sobreviver. É esta a fase em que nos encontramos. Para depois passarmos por uma fase em que as empresas se vão recapitalizar, tornarem-se mais solvíveis para conseguirem recuperar. Esta será uma segunda fase mais adiante, se tudo correr bem, para final do ano, não havendo uma segunda vaga do vírus, iniciar-se-á no final do ano. 1.707 respostas. O retrato que aqui está em termos de repartição setorial espelha, é bastante representativo da economia nacional. Temos ali, até pela estrutura dos associados da AIP, uma ligeira sobre-representação da indústria, com 25,7%, e uma sobre-representação da agricultura e ligeira também na área do comércio e dos serviços. Mas trata-se de um retrato muito representativo, este inquérito, à semelhança dos anteriores, daquilo que é a realidade nacional, assim como da dimensão das empresas, ou seja, 55,9% microempresas e 32,5% pequenas empresas, também espelhando a pequena dimensão crítica da realidade nacional, com 37,3% de empresas exportadoras. As conclusões são estas: 75% das empresas, e em destaque, exigem o retorno ao banco de horas individual, aqui um trade-off entre a flexibilidade laboral e aquilo que é o caráter mais estático das negociações coletivas. Este aspecto da esmagadora maioria continua a defender o layoff e 77% prefere a continuidade do layoff simplificado, ou seja, nos moldes em que estava a vigorar até julho, e isto significa que, conforme vamos ver mais à frente, o layoff acaba por ser a alternativa ao despedimento, ou seja, muitas das empresas estão a socorrer-se do layoff para conseguirem manter os postos de trabalho e, quando ele deixar de existir, muito provavelmente algumas delas, por incapacidade de sobrevivência, vão acabar por despedir, de outra maneira não conseguem sobreviver. O mês de junho marca, isto na área do financiamento, uma inflexão da banca e da garantia mútua na aprovação das operações, e neste momento 52% das empresas, das respostas, já indicam o recebimento dos financiamentos. Como sabem, houve aqui um período muito lento da efetivação dos financiamentos para as micros e para as pequenas empresas, e para as médias empresas, para as PMEs, que está a ser contrariado com o tempo, e penso que agora vamos entrar no bom caminho em termos dos financiamentos. Apesar da recessão, 26% das empresas, nomeadamente conforme vamos ver, construção e agricultura, acabam por conseguir manter ou aumentar o volume de negócios. As médias empresas continuam a demonstrar uma maior resiliência à crise. 57% mantiveram ou aumentaram ou registraram uma quebra de menos de 20% no volume de negócios. Relativamente, depois, ao redimensionamento e à reestruturação, 89% das empresas evidenciam uma atitude refratária às fusões ou à entrada de novos sócios, não pretendem, não querem vender, 82% não querem vender e 96% recusam a compra, não querem comprar outras empresas. 21% dos empresários pretendem apresentar processos de recuperação, o PEV com 13% ou o PERS, 8%, e 6% admitem mesmo avançar para a insolvência. Mantém-se estabilizado o número de empresas que despediram ou pretendem despedir, cerca de 27%, 26,7%. Este indicador, só para termos uma noção da aceleração da crise, no inquérito passado era de 13%. Ou seja, há aqui uma duplicação
dos despedimentos, o que significa que começamos a entrar na fase e, lá está, com a ausência de medidas de suporte, de apoio, como o layoff, muito provavelmente, com o términos, há um agravamento, vai haver claramente um agravamento deste indicador. As empresas precisam de liquidez, nomeadamente alojamentos, restauração e os setores, são empresas que defendem a prorrogação dos pagamentos e das contribuições fiscais, das contribuições e dos pagamentos fiscais, micros, pequenas empresas e dos setores de alojamento e restauração e a indústria, aquelas que menos precisam de liquidez, alinham noutro tipo de medidas, conforme vamos ver à frente, pagamentos de ponta, tributação autónoma e as medidas que, no âmbito do PES, deste último plano de apoio à economia, foi aprovado pelo Governo. Vou passar agora e salientando os aspectos principais. A construção e a agricultura em 50,4% e 44,4%, empresas destes setores, de facto, mostram um contrariar da crise porque mantiveram ou aumentaram a faturação, há de contrário as empresas do alojamento, da restauração, dos transportes, que efetivamente têm uma quebra acima de 40%. Conforme está espelhado, mais de 88% das empresas do alojamento e 50% de transportes e armazenagem têm esta circunstância de quebras superiores a 40%. Este gráfico espelha um pouco esta realidade diferenciada, ou seja, o alojamento e a restauração a ter gravíssimas quebras do seu volume de negócios e, há de contrário, assim como os transportes e a armazenagem, há de contrário aquilo que se verifica com a construção, a agricultura, que têm indicadores de volume de negócios, de manutenção das suas faturações. No que diz respeito à dimensão, são também as microempresas aquelas que estão em mais dificuldade. Há de contrário as empresas médias que acabam por ser, conforme se vai ver ao longo deste inquérito, dos resultados, as empresas mais resilientes, quase 57%, demonstram até a manutenção ou aumento da faturação. 94% das empresas, e aqui faz-me lembrar o assessor do ministro indiano, que o Sam Pitroda, que dizia que o will é a vontade fundamental para fazer avançar tudo na vida e sobretudo nestes momentos de crise. E 94% das empresas quer manter a sua atividade, o seu core de atividade, é um sinal de que os empresários portugueses são resilientes, precisam de ser apoiados para conseguir ultrapassar este momento dificílimo, que temos que recuar décadas para encontrar a situação tão difícil quanto a que estamos a viver com esta situação, com esta pandemia. No que diz respeito ao financiamento, 72% das operações estão aprovadas, sendo que 52% do financiamento já foi recebido, 52% das respostas tiveram um ok já de financiamento recebido, encontrando-se apenas 20% para decisão. Os setores que mais recorrem ao financiamento são o alojamento e restauração, a indústria e a agricultura, e depois alinhado numa posição de ligeira diminuição em termos de financiamento dos restantes setores. Assim como, e este gráfico é interessante, verificamos que o BCP, o Santander e o Novo Banco, seguidos da Caixa, são os bancos que estão mais ativos, quer nas operações submetidas, quer nas operações aprovadas, estando que o BCP tem 81% das operações aprovadas e 69% das operações de financiamento aprovadas já foram concretizadas em termos de financiamento. Mas estes três bancos, BCP, Santander e Novo Banco, são, digamos, os bancos mais ativos e mais concretizadores do apoio ao financiamento das empresas. No que diz respeito às medidas, conforme referi há pouco, ou seja, os setores como o alojamento e restauração, a indústria, que precisam de mais liquidez, são setores que preferiam a continuidade do diferimento das contribuições para a segurança social, das obrigações fiscais, 52% das empresas defendem isso. Há de contrário, os setores que estão mais aliviados e que estão a ser mais resilientes no combate a esta crise, como a construção e a agricultura, assim como as empresas médias, são empresas que já alinham naquele tipo de medidas que foram agora aprovadas no programa de apoio à economia,
como as limitações dos pagamentos de conta, o desconsiderar o agravamento das tributações autónomas ou até mesmo a alteração dos prazos de reporte dos prejuízos fiscais. Ou seja, há aqui, digamos, diferentes comportamentos setoriais e dimensão de empresas, como o caso das microempresas e do alojamento e restauração, indústria e serviços, que são os que têm mais dificuldades, estão com a corda no pescoço e precisam de medidas de apoio à sua tesouraria imediatas e de apoio à liquidez. E daí estes resultados em termos de medidas fiscais e contributivas. Como referia no início, 75% dos empresários concorda com a reposição do banco de horas individual. É interessante perceber que as empresas de dimensão crítica maior, médias e grandes, assim como as exportadoras, quase 81% das exportadoras defendem que são as empresas que precisam de mais competitividade no ataque aos mercados, na sua luta de competitividade internacional, são aquelas que defendem mais esta flexibilidade laboral e negociação do banco de horas individual. No que diz respeito ao layoff, à importantíssima medida do layoff, 81% concorda, como referi há pouco, sendo que 77% continuavam a preferir que o layoff se tivesse mantido no regime simplificado. Ou seja, naquele apoio maior que havia às empresas, onde a Segurança Social suportava uma parte significativa dos salários dos trabalhadores. Com esta suavização para o lado do governo, do lado do encaixe da receita e da contribuição social, e o maior peso a passar para o lado das empresas, com o novo regime do layoff, que foi implementado, as novas regras do PES, os empresários, conforme podem ver, 23%, apenas 23%, prefere esta nova modalidade, que já se aproxima muito daquilo que era o layoff da lei do trabalho, ou seja, da contratação geral que estava estabelecido. 77%, e os setores que estão mais afetados com a crise, alojamento e restauração, construção, também indústria, assim como as pequenas empresas, são aqueles que advogam o layoff em termos simplificados. No que diz respeito aos despedimentos, tem havido aqui, como dizia no início, uma aceleração da crise. Passámos de 13% para quase 27% das empresas que despediram ou pensam vir a despedir no curto prazo. Há aqui uma aceleração da crise e o sinal fundamental é o de que, se deixarem de existir medidas de apoio como layoff e outro tipo de medidas de apoio à tesouraria, é muito provável que estas empresas, para fugir à insolvência e à morte, tenham que adotar uma política de despedimentos mais agressiva. No redimensionamento empresarial, como dizia há pouco, há aqui uma política refratária, uma política de recusa ou de compra de empresas, ou de abertura da empresa a novos sócios, ou da própria venda da empresa, e verifica-se que nesta vertente, praticamente todos os setores, é transversal aos diferentes setores. Eu diria que aqui o alojamento, a restauração, os transportes e a armazenagem, de alguma forma, aqueles setores que estão a sentir na pele os efeitos da crise, assim como as microempresas, são aqueles que mais tendência têm para abrir a porta a uma possibilidade de venda. No que diz respeito à reestruturação e insolvência, 21% pretendem reestruturar, 13% por adesão ao processo extraordinário de viabilização da empresa e 8% admitem mesmo o processo especial de revitalização, enquanto que 6% já admite nesta fase a abertura e avançar para a insolvência. Conforme tem vindo a ser, os resultados têm sido muito coerentes ao longo digamos, desta apresentação, o alojamento e restauração, transportes e armazenagem, os setores mais afetados com a crise, são os setores, assim como as microempresas, são os setores que mais aderem a este tipo de reestruturação ou de consolidação empresarial. Em resumo, e as principais conclusões que a AIP tem para vos apresentar. Há ainda 26% de empresas que manteve ou aumentou o seu volume de faturação, são dos setores da construção, da agricultura, dos serviços e seguido depois pela indústria, mas em menor dimensão. E estas empresas são as empresas que estão a conseguir resistir e que não pararam. Aliás, é bom que se diga, são as empresas que continuamos a ver na rua, no dia-a-dia, a manter a sua atividade, ou seja, aqui o tal trade-off entre a economia
e a saúde, ou seja, são aquelas que preferiram consolidar e apostar a sua vertente de sobrevivência económica e o resultado está também à vista. 35% das empresas teve uma quebra do volume de negócios superior a 40%, sendo que 88% do alojamento e restauração, 50% do transporte e armazenagem e 38% da área dos serviços. Ou seja, há aqui, de facto, uma quebra muito significativa nestes setores do volume de negócios. Algumas delas, quase 30%, tiveram mesmo um volume de negócios, uma quebra do volume de negócios superior a 70%. As médias empresas são as que são mais resilientes à crise. 57% aumentaram mesmo a faturação ou mantiveram e tiveram uma quebra inferior a 20%. Este indicador de que 94% das empresas continuam a privilegiar a sua atividade core dá-nos alguma ideia de que não há aqui uma diferença entre o que eram as empresas pré-Covid e pós-Covid, ou seja, não há uma alteração significativa na matriz empresarial devido à crise do Covid-19. Pode haver uma alteração circunstancial, mas as empresas continuam a querer fazer aquilo que é o seu, digamos, o seu core de atividade. No que diz respeito ao financiamento, há aqui uma alteração da matriz, ou seja, os financiamentos estão a ser a chegar mais às empresas. Há efetivamente 72% de operações de financiamento aprovadas, sendo que 52% já receberam o financiamento. Apenas 8% das operações foram reprovadas. Os setores mais afetados, alojamento, restauração, a indústria, são os setores que mais recorreram ao financiamento, sendo que as médias empresas também, 46% das médias empresas são as que mais recorreram ao financiamento. Como dizia há pouco, o Millennium BCP, o Santander e o Novo Banco são os bancos com mais ativos no que diz respeito ao financiamento, 69% para o Millennium, 63% e o Novo Banco com 59%, são os bancos que mais contrataram e também são, conforme vimos no início, os bancos que mais transferiram financiamento para as empresas. No que diz respeito às medidas, os setores mais afetados pretendem a prorrogação, a continuidade do diferimento das obrigações fiscais e contributivas e o 48% são as empresas dos setores menos afetados, são aquelas que já entram na fase da recuperação ou da solvabilidade, ou seja, de pretenderem a questão dos pagamentos de conta, o não agravamento da tributação autónoma ou até mesmo o prazo de reporte dos prejuízos fiscais. No fundo, as empresas que precisam de liquidez, microempresas e dos setores mais afetados, preferem uma prorrogação de impostos, porque isso representa tesouraria, representa dinheiro na mão. Aquelas que têm uma tesouraria mais equilibrada alinham com aquilo que são as medidas do governo. Mas é um sinal importante para o governo, no sentido de que ainda tem que manter políticas ativas e eficazes para garantir apoio imediato à tesouraria das PMEs. De outra forma, esta crise vai ser ainda mais severa do que aquilo que se perspectiva em termos macroeconómicos. Depois, mais à frente, poderei falar um pouco sobre isso. No que diz respeito ao emprego, 75% exige o retorno de banco de horas individual e são as médias das empresas e as empresas exportadoras aquelas que, de alguma forma, alinham mais pela necessidade de competitividade com esta flexibilização laboral. 81% das empresas concordam com o layoff, 77% pretendiam a manutenção de um layoff simplificado. Como dizia há pouco, quase 27% das empresas já despediram ou pensam vir a despedir. Há uma aceleração da crise, há uma aceleração dos despedimentos e o que pode acontecer é que, com a ausência de medidas como o layoff, isto ainda se pode agravar mais, este indicador do desemprego. No que diz respeito ao redimensionamento, há de facto uma política refratária, ou seja, poucas empresas estão abertas à abertura de novos sócios, assim como 82% das empresas não estão interessadas em vender, e também 96% das empresas não está interessada em comprar. Muito provavelmente também não tem liquidez ou também não tem uma estratégia que aponta, neste momento a estratégia é sobreviver, mais à frente poderão pensar-se em capitalizar. A adesão ao PEV, assim como aos mecanismos do PER, é clara, ou seja, 13% das empresas pretendem aderir aos processos extraordinários e de viabilização de empresas e verifica-se mais, claro,
nos setores mais afetados. Alojamento e restauração, transportes e armazenagem e também em 15% das microempresas. 8% valia mesmo processos de revitalização e 6% prevê que tenha que abrir insolvência, sobretudo dos setores mais afetados. São estes os números que eu tinha para vos apresentar. Eu peço desculpa que foi uma quantidade significativa de números, mas isto, de alguma forma, alinha com aquilo que é o desastre que está assumido em termos de macroeconómicos. Só para terem uma noção, a estimativa, não é só do Banco de Portugal e do INE, mas da OCDE e do FMI para Portugal, aponta para um decréscimo sem segunda vaga de epidemia de 9,4% de recuo de recessão em termos da economia nacional. Sendo que em 2021 não passa dos 5% em média, no caso da perspectiva mais animadora do FMI, aquilo que é a possibilidade de recuperação em 2021 deste crescimento económico. Isto alinha também com a zona euro, ou seja, estes números e esta recessão económica está alinhada com aquilo que são as perspectivas quer do FMI, quer da OCDE para a zona euro. Ou seja, tempos muito difíceis que exigem ação ainda mais eficaz por parte do governo no apoio à tesouraria e à liquidez das nossas PMEs. É isto que este terceiro inquérito aponta. A AIP vai querer continuar a acompanhar a situação para passar ao Ministério da Economia estas informações, de uma perspectiva mensal, e vamos progressivamente passando desta fase de apoio à tesouraria, à liquidez das empresas, para uma segunda fase de recuperação económica, onde já faz sentido falar noutro tipo de medidas que alinham naquilo que possa ser a capitalização das empresas, uma reestruturação do mercado laboral que possa depois ajudar as empresas a voltar a crescer e a voltar a internacionalizar-se, que era uma das batalhas fundamentais que estava a ser ganha, que era a competitividade acrescida das empresas, das PMEs. Mas isso será em 2021 e mais à frente, conforme depois podemos discutir um pouco, e estou naturalmente aberto a questões que as PMEs ou aqueles que nos estão a ouvir queiram fazer-me sobre o atual retrato da situação das empresas. Muito obrigado. Obrigada, Paulo. Muito obrigada pelo excelente resumo desta informação e de um trabalho que é tão extenso como é o caso deste inquérito. Portanto, acabamos de fazer aqui um ponto de situação relativamente à conjuntura e também ao impacto que a pandemia teve nas empresas, e passamos agora a um tema mais concreto. A situação atual que vivemos trouxe novos riscos e é precisamente disso que vamos falar. Um desses riscos acrescido, que se viu acrescido com a atual situação, foi o risco de crédito. O meu colega Mário Lourenço, da Accessor, vai falar-nos sobre a gestão eficaz do risco de crédito e vai destacar, essencialmente, 5 critérios que todas as empresas devem ter em conta para fazer, precisamente, esta gestão eficaz. Obrigada, Mário. Até já. Bom dia, obrigado, Telma, bom dia a todos e obrigado pela vossa presença. Portanto, o meu nome é Mário Lourenço e hoje trago-vos então este tema, que são os 5 critérios a considerar para a gestão do crédito comercial. Portanto, sou colaborador da Accessor há cerca de 3 anos, o meu background é principalmente em entidades financeiras e ligado às áreas de risco e de crédito. E aqui eu quero referir que nestes últimos anos, com a Accessor, reunimos-nos com mais de 1000 empresas portuguesas, com os principais responsáveis pelas áreas de gestão do crédito das empresas. Estamos a falar de CFOs, CEOs, também analistas, também controllers, e temos também retirado aqui algumas lições bastante importantes. Portanto, o que vos trago hoje são estes 5 critérios que são fundamentais para os dias de hoje para gerir eficazmente o risco de crédito. Portanto, quem é a Accessor? Para já, nós somos uma consultora multinacional
e estamos especializados justamente nesta área da gestão do risco de crédito. Portanto, o que nós trazemos é ao mercado uma solução inovadora, escalável e corporativa, por assim dizer, e que através de técnicas de machine learning desenvolvemos uma metodologia que permite a qualquer empresa com alguma dimensão obter os seus indicadores personalizados para prever, monitorizar e gerir o seu risco de crédito. Portanto, contribuímos para a profissionalização da gestão do risco de crédito comercial e todo este processo do order to cash. Portanto, aqui uma breve introdução e também não me alongando, que já tivemos aqui também um grande enquadramento do parte do Pedro Caldas. Portanto, aqui é perceber que as projeções macroeconómicas não são favoráveis, portanto, já existe uma contração de 4% da economia global, ainda o mês passado a contração estava nos 3%. Portugal irá contrair, ter aqui uma contração do PIB superior aos 9%. Existe também um impacto mundial na perda de trabalho, de dias de laborais, e também as previsões sobre este desaparecimento da pandemia ainda estão aqui, existem aqui muitos fatores que não controlamos. Portanto, aqui a principal suposição é que todos os países vão sofrer aqui disrupções na atividade económica. E também importa referir o problema socioeconómico derivado, que é o aumento da taxa de desemprego e que ainda por cima está agravado por estes despedimentos em grandes empresas. Aqui eu deixo aqui uma pequena lista daqui, das principais perdas de emprego em grandes companhias. Junto das entidades financeiras eu obtive também e fui solicitar algum feedback com analistas, com profissionais, quem decide o crédito, e independentemente das projeções atuais, e já vimos, existem um aumento da taxa de recusa, o que eles sentem é uma dificuldade na interpretação dos dados, para avaliar a saúde financeira da empresa. E também estão a levar mais tempo a decidir por força desta necessidade de informação acrescida. Portanto, em termos de performance e comportamento dos clientes, o que se observa realmente, atualmente, é que as cobranças estão com melhores resultados do que o previsto, sobretudo nesta área do crédito ao consumo, e com quem também eu falei, e também não se observam assim tantas insolvências quanto se estaria à espera e até os próprios atrasos dos pagamentos. Portanto, existe aqui esta tal sensação de uma extreminha calma antes da tempestade. Portanto, isto pode ser o efeito, pode haver aqui um efeito de casualidade. E o que nós sabemos e o que nós percebemos é que estas insolvências e estes sinistros observados estão muito relacionados com ondulações, ou seja, muitas empresas que apresentaram insolvência durante este período, muitas já referiam dificuldades pré esta crise, ou seja, já em 2019 já referiam. E depois há aqui esta componente da recuperação. Portanto, a recuperação inicial prevista parecia ser muito rápida e o FMI já aponta em quase todos os países a recuperação ser mais gradual que o previsto. Portanto, não será tanto em 2021, poderá ser ir pelos próximos anos a degradar-se. E aqui é a principal mensagem, que é os gestores de crédito vão ter que preparar a sua linha temporal de risco para perceber quando é que lhes vai começar a afetar realmente e reestruturar todo este o seu modelo de negócio, o seu apetite ao risco e considerar fatores que ainda não foram tidos em conta até à data. Portanto, aqui trazendo os 5 critérios e o nosso tema, vou começar com o primeiro critério. O primeiro critério é um enquadramento global e este é um enquadramento da minha empresa, ou seja, eu preciso de enquadrar a minha empresa neste contexto, preciso de conhecer os meus clientes, como é que lhes vai afetar, como é que a crise está a afetar os meus clientes e toda a minha carteira de clientes. Portanto, eu vou ter que me preparar para este aumento de incumprimento e das insolvências. E como vimos, estes números de insolvências estão nas dois dígitos, portanto podem variar entre 10% a 30% em vários setores. Eu preciso de saber se a minha empresa está nesses 30%, ou se o meu cliente está nos 30%, ou se está nos clientes que se irão manter. Portanto, vão haver aqui novos paradigmas e vou ter que
neste primeiro critério, neste enquadramento, vou ter que também saber interpretar o meu risco e o meu apetite ao risco. Portanto, relativamente ao aumento do incumprimento e os inquéritos como o da AIP e como também este inquérito que eu vos trago, que é o inquérito rápido e excepcional que o Banco de Portugal, em conjunto com o INE, estão a fazer periodicamente. E estes inquéritos levam uma empresa que tenha uma carteira de clientes e com uma dívida e uma exposição considerável, nem que seja de 3 meses do seu volume de negócios, vai ter que se questionar sobre estas tendências. Portanto, eu vou ter que me questionar qual é a liquidez dos meus clientes hoje e qual será a liquidez dos meus clientes amanhã. Porquê? Porque atualmente o apoio do Estado já ajuda as empresas a dilatarem os seus prazos de pagamento. Os bancos também estão com vários produtos financeiros, independentemente de emitirem o pagamento ou não, mas já estão com vários financiamentos mitigados pelo apoio também do Estado, e aqui também os clientes procuram aqui melhores condições de financiamento e as tais moratórias e dilatações de prazo. Portanto, aqui a questão é perceber também uma redundância e esta componente do desemprego. Portanto, vai haver aqui uma falta de consumo e alteração de hábitos de compra. E isto é um impacto nos responsáveis de crédito. Vai haver um aumento da pressão comercial, vai haver um aumento de incidentes judiciais e os defaults com o setor. Portanto, as condições gerais vão ser muito mais desafiantes. E também vai haver um aumento, por este aumento de insolvência, vai haver aqui um medo e um receio por parte dos gestores, que é, como se diz, as empresas fênix, aquelas empresas que renascem após uma insolvência. E todos estes novos paradigmas e todas estas novas questões são levantadas no meio de quem se expõe junto de um cliente com crédito. Portanto, aqui a primeira mensagem não é aconselhável oferecer já aos seus clientes as extensões de prazo sem qualquer critério. Eles atualmente estão com liquidez. Portanto, também nos novos paradigmas que eu vou ter na gestão do risco de crédito é que vão surgir novas necessidades e novos métodos. Portanto, os estudos também mostram o efeito desta situação. E aqui neste gráfico revela que nem todas as empresas estão a sofrer da mesma forma. Umas reduziram o volume de negócios, outras aumentaram. Eu não vou ter estes dados. Eu não tenho estes dados hoje porque ainda durante o decorrer deste mês e do próximo as empresas vão entregar as contas anuais de 2019. Tenho um problema gravíssimo sobre a situação financeira dos meus clientes. Os próprios relatórios de crédito que têm um modelo estatístico para também determinar o risco. Existe também aqui um grande desafio por parte destas empresas, porque eles baseiam-se essencialmente com esta informação financeira e que tem um delay temporal de 12 meses. Portanto, eles não estão desenhados para prever estes impactos de desastre, por assim dizer. Portanto, esta informação dos relatórios torna-se demasiado genérica. E aqui é necessário alargar as fontes de informação e é necessário também obter informação atual. E, portanto, relativamente a esta necessidade acrescentada de informação atual, aqui a própria ficha de cliente vai ter que ser diferente. Ela vai ter que ser diferente no pós-Covid, uma vez que será necessário acrescentar mais informação para fazer uma análise de crédito mais adequada. Então eu vou ter que entender qual é a informação que eu necessito e como é que me consigo assegurar em obtê-la. E também vou ter que entender todo o mecanismo da cadeia logística do meu cliente. Isto para antever riscos repentinos e prevendo riscos futuros. Portanto, perceber se o meu cliente está exposto a um mercado internacional e que esse mercado internacional está parado ou que tem um efeito, uma consequência maior. Deixa também aqui umas considerações sobre o RGPD, bem como a inclusão de acordos de não divulgação, porque realmente as empresas vão necessitar de solicitar mais informação aos seus clientes. Portanto, mais paradigmas e novos paradigmas que passará por prever o nível
de impacto na base de dados, na minha base de dados, na minha base de clientes. Eu vou necessitar de conhecer a própria capacidade de resiliência dos meus clientes e quais são os seus planos de continuidade. Vou ter que também perceber que empresas que tenham uma carteira de clientes concentrada, ou seja, se eu tiver uma grande exposição a um cliente meu, também vou ter que acompanhá-lo com bastante rigor e também perceber esse tal nível de concentração máxima. E aqui a grande conclusão nestes novos paradigmas é que vai haver uma necessidade de maior comunicação e também um desafio para os recursos. Eu vou necessitar de mais recursos ou de otimizar os meus recursos. Portanto, eu tenho que perceber como é que eu comunico com os meus clientes e obtenho a informação que necessito para prever esse risco. E se eu tiver uma carteira bastante grande em que tenha um top 10 de clientes que me representam os 80% da faturação, eu vou ter que dar a mesma atenção aos meus restantes clientes como eu vou dar a estes. Isto é a grande mensagem também para esta situação. Relativamente à interpretação do apetite ao risco, eu vou ter que adaptar então estes meus processos de aprovação de crédito. Isto pode implicar, e nós já temos observado algumas empresas que visitamos, uma alteração total da estratégia do mercado, passar de um mercado direto para um canal indireto, e remover linhas de crédito em algumas geografias e algumas geografias passarem a pronto pagamento. Portanto, também vou ter que me apoiar de tecnologias. E essas tecnologias têm que ser suficientemente flexíveis para a minha gestão da mudança, porque uma tecnologia nova e com bastante adequada hoje pode levar mais de 2 ou 3 anos a ser implementada e entrar em real funcionamento, e hoje isto não me serve. Eu preciso de uma tecnologia que se implemente rápido. E o rápido, estamos a falar um espaço temporal de um semestre e para estar pronto a partir do primeiro trimestre de 2021 a estar a usar a agilizar as minhas tecnologias. Portanto, esta é a principal mensagem que essas tecnologias também devem envolver as minhas áreas. Não posso ter uma tecnologia que se centre apenas no utilizador, porque eu preciso que todas as minhas áreas comecem também a comunicar. A comunicação será mais fundamental que nunca, não só com os meus clientes, mas também internamente. E porquê? Porque sabemos que ao longo do tempo existe aqui uma falta a própria economia veio levar que os próprios recursos entre o crédito e a cobrança foram diminuindo. Normalmente nestas áreas, também pelo bom acompanhamento e pelas tecnologias, estas áreas foram perdendo pessoas. Portanto, chegamos aqui ao segundo critério, e a partir daqui os critérios são mais rápidos. Este era um critério de olhar para dentro e também enquadrar-me face ao meu exterior. Aqui vamos então avaliar o meu processo Order to Cash, e esse é o meu segundo critério. Ou seja, em cada uma das fases eu devo entender onde devo fazer um negócio sustentável. Vou ter que rever a minha carteira de acordo com a rentabilidade em oposição ao volume de vendas. Analisar os meus principais segmentos. Quanto estoque requerem aqueles 20% de faturação? E também vou ter que ter muita atenção nas forças e nas fragilidades dos termos e as condições dos meus contratos e se isto junto dos tribunais, como é que isto pode ter algum impacto. Isto é, sobretudo, bastante importante quando eu estou confrontado com exportações e mercados internacionais e não ter estas cláusulas desta situação atípica. Portanto, vou necessitar de rever a carteira de acordo com a rentabilidade em oposição ao volume de vendas. Porque a rentabilidade é que vai manter o meu negócio vivo. Portanto, e serão os clientes mais pequenos, normalmente, que me trazem maior rentabilidade. Portanto, aqui a questão será fazer aqui um grande equilíbrio entre os clientes de maior rentabilidade para compensar os clientes onde perco rentabilidade e onde possa ter maior exposição de risco. Portanto, e aqui perceber se as vendas de qualidade serão mais importantes agora. Para analisar os meus principais segmentos, eu vou ter que olhar para as grandes contas que me requerem um nível de estoque maior e um nível de serviço também. Olhar para a minha política de concentração. Independentemente da situação hoje, ter que determinar uma política e determinar qual é o meu limite de exposição máximo sobre uma entidade ou sobre um grupo de entidades.
ter em consideração a minha otimização do stock. Eu não posso somente recusar negócio se eu tenho stock, porque também perco aqui todo o meu processo e todo o meu negócio. Portanto, deve haver aqui este equilíbrio. E aplicar aqui uma estratégia em linha com esta, então, nova produção ou novos serviços e também novas compras. Relativamente às fragilidades dos contratos, portanto, já tinha aqui referido, temos que reforçar os cenários de força maior, ou seja, temos que isentar ou excluir as situações de pandemia ou surtos de doenças. E temos que rever se temos realmente isto nos nossos contratos e também fazer aqui um reforço sobre os contratos futuros. Portanto, chegamos aqui ao terceiro critério. E o terceiro critério é, depois de me enquadrar, e depois de olhar para o meu processo de order to cash, é o que é que eu posso fazer então hoje, que alterações posso fazer tangíveis na minha gestão do crédito com as minhas ferramentas atuais, as minhas pessoas. Portanto, o primeiro passo será, como falámos, comunicação. Solicitar proativamente informação aos meus clientes. Depois, vai passar por intensificar os meus procedimentos atuais de contacto sobre toda a minha base de dados de clientes. Se eu antes só falava com alguns clientes, vou ter que falar com todos. E informar também, proativamente, todos os meus clientes sobre todas as minhas alterações. E isto traz também um consumer experience que permite também ao cliente e um nível de serviço de cliente em que o cliente sente-se mais confiante. Portanto, relativamente a estas alterações tangíveis, o solicitar proativamente informação ao cliente vai-me trazer aqui dois problemas, que é, por um lado, posso não ter pessoas suficientes ou equipas suficientes para gerir toda esta informação, porque tenho uma carteira enorme. Vou também sofrer a resistência da informação dos meus clientes, ou seja, nem todos me vão responder. Portanto, vou ter que encontrar aqui um questionário que seja com uma comunicação cordial e positiva. E neste questionário vou ter que selecionar bem as perguntas, não ser maçador e ser um questionário rápido. E estar consciente também que da veracidade e a precisão desta informação. Portanto, sempre que possível, pedir informação de suporte. Relativamente à intensificação dos procedimentos de contacto sobre toda a base de clientes, cartas e e-mails, obviamente, automatismos, quanto mais melhor, mas não é suficiente. Nós temos que também priorizar e aumentar os contactos. Portanto, sobretudo, priorizar estas tarefas de contactos a clientes com maior risco. E também aumentar ações de cobrança preventiva, ou seja, o customer service. E isto também ajuda a aproximar-me dos meus clientes com quem, se calhar, não falava tanto. Informar proativamente os meus clientes sobre as minhas alterações, nomeadamente nas condições de desconto, informar o cliente que sabemos, demonstrar o nosso conhecimento sobre os apoios fiscais e financeiros que o meu cliente tem acesso. Isto é muito importante, para também o cliente perceber que estamos próximos deles. Detalhar o nosso procedimento de cobrança, eventualmente até providenciar uma estrutura hierárquica de contactos internos que o cliente possa contactar caso tenha alguma dificuldade financeira ou que as preveja. E isto também aqui uma linha de apoio e de comunicação direta. Portanto, e a comunicação deve ser bilateral. Promover essa comunicação bilateral. Chegamos aqui ao quarto critério, porque já revimos tudo. E aqui a principal mensagem deste quarto critério é a informação e previsibilidade, que é o gestor de crédito da empresa, seja o CFO, seja o responsável de crédito, o risk manager, deve ser a pessoa mais informada da empresa. Portanto, e isto é o mais importante, porque será a área que irá fazer as suas previsões. Portanto, devemos garantir o tratamento da informação. Devemos comunicar com as diferentes áreas e também com a administração. Porquê? Para dar sugestões e também para poder fazer as nossas projeções e previsões de risco. Portanto, a comunicação com as diferentes áreas, isto obviamente vai aumentar
os requisitos dos profissionais de crédito. Tanto seja um analista, seja um responsável de cobrança, ou seja, até um account, vai haver aqui um aumento de requisitos. Vão ser solicitadas mais tarefas e mais responsabilidades. Portanto, será uma necessidade desta área ser mais informada para preparar cenários de mudança e também propor alterações de políticas e procedimentos. Relativamente à previsibilidade, deverão, uma vez que têm toda a informação, ser capazes de prever o risco, tanto o imediato, ou seja, estes impactos atuais da crise, mas também como o incremental. O que é que vem aí? Vêm mais sinistros, as geografias, quais são as geografias, projetar toda esta componente da qual já temos o acesso. E também identificar os motivos. Se o motivo é da geografia, se é do setor, e tentar perceber bem esta componente. E a partir daqui, podemos desde logo melhorar a nossa gestão dos limites de crédito. Perceber exatamente em que segmentos em que temos limites de crédito e exposições com pouca rentabilidade, com grande risco, ou ao contrário, com alta rentabilidade e com pouco risco e pouco exploradas. Portanto, vai ser necessário fazer uma análise de KPIs e perceber sobre cada um desses KPIs, seja pela performance da carteira, mas também pela atividade operacional. Eu necessito de KPIs operacionais. E chegamos aqui ao último critério. Uma vez que já temos a informação e que já fizemos as nossas previsões, resta-nos mitigar o risco e otimizar toda esta gestão. Portanto, a principal mensagem aqui é passar pela sugestão da mitigação do risco, tentar dar junto das áreas quais são as melhores práticas e também onde é que podemos atuar, quais são as alterações nos procedimentos, portanto, começar a melhorar os meus atuais procedimentos e também medir esse impacto. Isso é fundamental, porque uma alteração de procedimento, existe mudanças de pessoas, existe mudanças de sistemas, de passar do documento para o digital, e isso existe também uma curva de maturidade. Portanto, é preciso medir esse impacto e acompanhar. Portanto, a mitigação do risco, isto é diferente do corte de exposição. Não me basta só cortar plafons. Eu vou necessitar de redistribuir melhor os meus limites de crédito com base na perda esperada e no meu apetite ao risco. E identificar os segmentos onde os limites possam ser aumentados. Portanto, e para a otimização, do lado da aprovação e do lado nos meus processos, eu tenho que ir para além da mitigação, tenho que perceber quais são as oportunidades de analisar canais de distribuição alternativos. Ou seja, eventualmente perceber se eu tenho um risco nos meus atuais distribuidores e perceber se devo passar para o canal direto. E nós temos observado, e eu dou este exemplo, porque é um exemplo bastante recente, de empresas que passaram a vender diretamente na Amazon e a cortar aqui a linha de intermediária. Portanto, e na medição dos impactos nas áreas internas, aqui de referir que vamos ter que perceber, como eu disse logo no início, este tempo e preparação da mudança, ter que perceber que ferramentas colaborativas é que eu posso usar. E isso é o foco principal, é medir, é ter ferramentas colaborativas e também ter aqui esta atenção nos meus sistemas e nos meus desenvolvimentos de IT. Portanto, aqui segue um resumo dos 5 critérios e neste resumo poderemos rever aqui cada uma das etapas e cada uma das sugestões em cada uma das fases. Portanto, aqui só para terminar, gostaria de vos falar do que é a Accessor e como é que a Accessor se posiciona relativamente a esta temática. A Accessor, para responder a estes vários critérios, desenvolveu, como eu vos disse, toda uma metodologia à volta da inteligência artificial, em que agrupa informação pública, que já vimos que tem aqui alguma dificuldade, mas também agrupa uma parte interessante, agrupa informação própria dos sistemas dos nossos clientes. E através também da nossa base de dados,
devolvemos a cada um dos nossos clientes indicadores personalizados para medir o risco. Isto são indicadores de previsão, indicadores comportamentais, justamente para eu acompanhar, e indicadores de otimização de limites de crédito. E a nossa solução passa por uma plataforma que é complementar aos sistemas dos nossos clientes e que gera o crédito em vários momentos do processo do order to cash. E tem aqui um conjunto de funcionalidades. Portanto, a seguir vamos-vos passar um pequeno vídeo da Accessor e que poderão então ver aqui em 2 minutos um pouco alguns print screens da nossa solução e aqui a forma melhor explicada sobre a nossa solução. Portanto, obrigado e depois penso que voltarei para responder a algumas perguntas se houver. No mundo em mudança, as novas oportunidades surgem associadas à capacidade de se adaptar e ficar um passo à frente. As empresas precisam de soluções inovadoras para poder tomar as melhores decisões. No cenário global atual, a gestão do risco de crédito assume um maior protagonismo no dia-a-dia das empresas. Todos os dias, milhões de transações comerciais são realizadas em todo o mundo, o que consiste num conhecimento valioso sobre comportamentos de pagamento. A Accessor aplica inteligência artificial a esta informação transacional, recorrendo a técnicas de machine learning nos seus modelos para prever o risco de crédito, permitindo obter 3 indicadores personalizados. Índice de comportamento de pagamentos, que permite conhecer a forma como os seus clientes se comportam face às obrigações. Risco de incumprimento imediato, que calcula a probabilidade de incumprimento no pagamento das suas faturas. E limite de crédito, que indica o valor máximo a conceder ao seu cliente em cada momento. A Accessor coloca estes indicadores à sua disposição na inovadora plataforma cloud Accessor 360, que lhe permite cobrir todo o seu processo Order to Cash. Solicita apreciações de crédito de forma ágil. Analisa automaticamente qualquer operação comercial. Controle 100% da sua carteira de clientes. Faça a gestão de todo o processo de cobranças e disponha de um avançado sistema de análise e painéis de controlo. Graças à plataforma Accessor 360, a sua empresa poderá reduzir os atrasos, aumentar as suas vendas e melhorar a sua eficiência. Tudo isto através da Accessor, empresa especializada na gestão do risco de crédito com mais de 20 anos de experiência, reconhecida enquanto agência de rating de âmbito europeu, com operações na Europa e América Latina. Accessor 360, uma solução avançada para que possa focar-se no que realmente importa, os seus clientes. Mário, muito obrigada pela apresentação e pelo resumo destes 5 critérios que certamente são muito úteis para as empresas. Nós, portanto, estava aqui ainda o último slide do Mário, mas o Mário vai continuar porque temos aqui também algumas questões. Portanto, neste momento nós vamos disponibilizar o inquérito de satisfação que eu comentei aqui no início, portanto ele já deve ser visível aqui do lado direito do vosso ecrã, de quem está a assistir. O inquérito é muito reduzido e muito simples, gostávamos muito que pudessem dar resposta e vou então agora colocar aqui uma questão que nos foi colocada através do chat
para o Mário, referente a esta última apresentação, e de seguida temos também, pelo menos até agora, uma questão para o Paulo. Aproveito para referir que, se quiserem colocar as vossas questões, ainda podem fazê-lo. Nós temos aqui algumas, não conseguimos dar resposta a todas, mas utilizamos aqui o critério de responder àquilo que é mais abrangente. Portanto, Mário, para ti, temos aqui a questão: como estão as empresas a fazer a gestão da concessão de crédito a clientes neste momento tão atípico? Na gestão da concessão de crédito, portanto, no momento da aprovação. Bem, o que nós temos visto, a maioria dos clientes que temos visitado, existem aqui dois cenários. Há clientes com seguros de crédito associados e existem clientes que assumem sempre o próprio risco e não têm outra ferramenta de mitigação de risco. Portanto, o que tenho observado é uma gestão muito pouco eficaz. Em alguns casos deixam de vender a crédito, portanto solicitam aqui condições de pré-pagamento ou eventualmente sobre diretamente a margem. Depois, em alguns casos também, concedem crédito com base nos relatórios, ou seja, vão ver se existem incidentes ou não, e isso às vezes já vimos, e como vimos é bastante inconclusivo, e também temos observado que não querem assumir risco alto de forma própria. E então há aqui um entrave na relação com os seus parceiros financeiros, que normalmente cobram aqui uma parte do risco junto com os nossos clientes, e aqui há alguma insatisfação junto das necessidades e, portanto, há aqui esta tal dificuldade em medir o risco. Isto, atenção, não são nossos clientes, são as empresas que olhamos e que vamos visitar. Depois, os nossos clientes atualmente, e que já tenham ferramentas e que justamente têm uma ferramenta já com um modelo de risco próprio, aí sim têm uma maior facilidade em observar quem são os clientes de risco baixo, onde eu posso vender mais com maior confiança, e também favorecem de uma facilidade que é a monitorização a 100% da carteira. O que é que isso significa? Diariamente são avaliados um conjunto de uma centena de critérios revisitadas cliente a cliente, sejam informações públicas ou próprias. Existe aqui uma maior confiança, contudo, verificamos também algum conservadorismo atual e face a este cenário. Eu não sei se responde à questão toda. Obrigada, Mário. Obrigada. Temos aqui mais uma questão, desta vez para o Paulo, associada aqui à apresentação que o Paulo fez. Portanto, é uma questão difícil e que dá para desenvolver. Pergunta-nos, portanto, se há alguma previsão de data para que a atividade económica das empresas retorne à normalidade. Bom dia mais uma vez. Não. A resposta é não. É assim, qualquer previsão que se faça nesta altura corre o risco de estar errada, porque nem as próprias organizações internacionais se atrevem. Aliás, a própria OCDE faz uma estimativa de previsão com segunda vaga de epidemia ou sem segunda vaga. Isto para todos os países. E aquilo que se verifica, a par daquilo do indicador que dei, para Portugal a recessão na ordem dos 10% e no caso da OCDE e 5% de recuperação de crescimento e voltar ao crescimento no ano que vem, se nós analisarmos pelos países da zona euro, Bélgica, Espanha, França, Itália, todos os países, assim como países fora da zona euro, neste caso considerando depois o Reino Unido a partir de 2021, mas China, Estados Unidos, todos eles, à exceção da China, que tem um comportamento na ordem de uma quebra de 3% este ano e que se espera que recupere já na ordem dos 6% para o próximo ano, à exceção da China e dos Estados Unidos, onde a recessão não vai ser tão acentuada, a verdade é que todos os países estarão numa quebra significativa, que vai dos 6% até aos 15% em termos económicos.
Não há qualquer previsão. Apenas dizer 2 aspectos que me parecem importantes. O primeiro tem a ver com o seguinte: como vimos, há setores muito afetados por esta epidemia. Analisámos os transportes, os alojamentos, a restauração, os serviços, o comércio, a indústria também está a padecer e bastante. Quer dizer, as medidas de combate à pandemia ainda têm que estar na liquidez, no apoio à tesouraria das empresas e naquilo que é a sua capacidade de sobreviver. E este é um aspecto fundamental, porque, como dizia o Paul Krugman, assim como depois o Jacques Attali falou sobre a questão do tempo e da gestão do tempo nas nossas vidas, estamos num tempo imediato, um tempo de aceleração imenso. E eles referiam que há um equilíbrio que tem que se manter entre 2 coisas. Por um lado, o economy and business, que de alguma forma existe, e por outro lado, para proteger este economy and business, existe para proteger a vida, o life. Quer dizer, e este equilíbrio, nesta pandemia, é a palavra-chave para garantir que, efetivamente, nós não chegamos ao final com uma morte da cura em vez de ser a morte da doença. E o governo, assim como as entidades, têm que saber gerir muito bem a necessidade de apoiar as empresas e da revitalização da estrutura económica e social do consumo para as empresas. Porque senão arriscamos aquilo que já está estimado, cerca de 120 a 150 mil empresas abrem insolvência no nosso país, o que é acima daquilo que aconteceu na anterior crise de 2009. Este é um aspecto importante, ou seja, não há previsão da saída ou da recuperação da crise, há uma certeza. Se as empresas não forem apoiadas na sua liquidez e na sua tesouraria imediatamente, no tal tempo imediato como o Attali falava, neste mundo acelerado em que vivemos, o que é certo é que muitas delas vão morrer e depois vamos estar aqui num período de 2 a 3 anos de recessão. E isto é complicado. Agora, há uma outra vertente que eu terminava com isto, referindo o seguinte: nós também temos de ter consciência que a economia portuguesa tem problemas estruturais que não se vão resolver com os financiamentos comunitários que vêm de 3.500 euros per capita, se eles não forem bem aplicados. Indicadores recentes da OCDE apontaram para a queda em Portugal, uma nova queda nos rankings da produtividade. E é um facto, ou seja, em 1995, a produtividade, seja medida, há uma pequena diferença, mas seja medida pelo PIB por trabalhador ou o PIB por horas trabalhadas, a verdade é que a produtividade estava nos 78% em 1995, da média dos países da OCDE, das 37 economias, e em 2018 a produtividade caiu para 75% dessa média. Ou seja, nós em 1995 estaríamos na posição 24ª, em 37, hoje estaremos, em dados de 2018, na posição 30, em 37 economias. Ou seja, em termos de produtividade, referindo à produtividade PIB por trabalhador, fomos ultrapassados pela Eslováquia, pela Eslovénia, pela Coreia do Sul, pela Turquia, pela Polónia, pela República Checa. E isto lança-nos a grande questão, que é sobreviver na pandemia para depois recuperar pós-pandemia. Mas a recuperação tem que ser estrutural e estratégica, porque nós temos que reformar estruturalmente o nosso PIB. E o crescimento do PIB potencial está associado a 3, 4 aspectos fundamentais. O primeiro tem a ver com a dimensão crítica das empresas. 59, ou seja, as microempresas, que são a maior parte do tecido empresarial, micros e pequenas empresas, têm cerca de 59% da produtividade daquilo que é a produtividade média da totalidade das empresas. Reparem que na Alemanha este rácio é de 80%, não de 59%, mas de 80%, entre micros e pequenas. Ou seja, há que redimensionar, tem que haver uma dimensão crítica das empresas, elas têm que crescer, tem que haver um aumento da sua dimensão para conseguirem combater, digamos, estruturalmente a sua competitividade, falta de competitividade. A inovação, estimativas recentes do Banco de Portugal apontam que continuar a apostar na inovação representa um crescimento do PIB potencial de 5,8% e o capital humano, que representa um crescimento no PIB potencial nos próximos 20 anos de cerca de 28,4%. Ou seja, a recuperação não consigo estimar, ninguém consegue estimar quando é que vai haver.
Tem que haver um apoio imediato, em síntese, tem que haver um apoio imediato à liquidez e suporte à tesouraria das empresas. Por último, o dinheiro que aí vem, os cerca de 35 mil milhões que serão dados de subvenção, mais os 15 mil milhões que serão emprestados, é bom que sejam aplicados numa recuperação estrutural e em reformas estruturais para fazer crescer o PIB potencial. Porque todos os indicadores, e este recente da queda de produtividade, apontam que Portugal continua a recuar comparativamente a outros países que há 10 anos atrás estavam muito atrás de nós. E isto significa que qualquer recuperação que exista, é bom que exista feita como deve ser no âmbito da reforma estrutural da nossa economia e de suporte às empresas. Mas primeiro elas têm que sobreviver. E aí, no imediato, as empresas precisam de apoio à sua tesouraria. Obrigado. Espero ter respondido à questão de uma maneira sintética, mas e ao dispor para, naturalmente, dentro dos meus e-mails, dos meus contatos, para qualquer outras questões que as empresas ou os participantes ou a própria Accessor na sua rede de clientes possam ter. A AIP está à vossa disposição. Muito obrigada, Paulo. Temos aqui várias questões que eu para que não vamos escolher todas aqui, mas que serão respondidas depois por e-mail. Vou apenas falar uma questão, porque considero que é de resposta rápida para o Mário, neste caso. Portanto, temos uma pergunta se em clientes terceiros também conseguimos informação do estado das empresas. Mário. Telma, vou-te pedir para repetir a questão que eu... houve aqui vários cortes. Por favor. Se a nível de clientes estrangeiros também conseguem informação do estado das empresas. Quem? A Accessor? Sim. Claro. Portanto, aqui duas coisas, que é o que a Accessor propõe são modelos de risco à medida. Portanto, eu entender se um cliente estrangeiro tem risco ou não, tenho duas formas. Ou já é um mercado que eu conheço e, portanto, eu posso olhar para dentro e para o meu histórico e perceber como é que se comportam e como é que se têm comportado e qual é o risco atual e esta rentabilidade, tudo o que abordei. Se não conseguir, o que é que a Accessor tem que é inegavelmente algo muito diferente de todo o outro mercado? Todos os clientes da Accessor estão ligados à mesma plataforma. Cada um tem o seu modelo de risco, cada um tem uma plataforma configurada. Mas o que é que significa? Todos contribuem para um bem maior, que é um pouco à luz de como fazem os bancos. Os bancos comunicam entre eles as responsabilidades dos seus clientes. Portanto, a Accessor também tem uma rede de experiências de pagamento positiva e negativa, sob forma de indicadores, obviamente, e isto eu consigo perceber se um cliente no estrangeiro paga bem ou paga mal aos seus fornecedores, ou como é que ele se comporta nos seus pagamentos. E aqui já estamos a falar de crédito comercial, portanto, estamos a falar de uma fatura com prazos de 30, ou 60, ou 90 dias, ou faturas de 15 dias. Portanto, quando eu estou a analisar um cliente estrangeiro, a primeira recomendação é perceber o estado do país. E como o Pedro referiu, e muito bem, cada país tem a sua realidade, cada país vai sofrer da mesma forma. Existem aqui dois tipos de cenário. Qual é a probabilidade de um país ter uma segunda vaga? Porque se olharem para as previsões, elas são muito distintas com uma única vaga ou com uma segunda vaga de pandemia. E portanto, perceber esse impacto, perceber esse risco. E dentro do risco, perceber qual é a parte comportamental dos meus devedores. Portanto, nós conseguimos, tudo o que é informação pública em quase todos os países no mundo se consegue obter. Portanto, hoje em dia é fácil obter as contas de uma empresa, é fácil perceber como em Portugal, se é devedor ao fisco ou se tem incidentes. O que é difícil é perceber se aquela informação naquele país é relevante e saber interpretar a sua situação face à minha parte. Portanto, a grande mensagem é, quando um cliente é novo, ainda não o conheço, devo ser, se calhar, ganhar aqui uma experiência com esse cliente e monitorizar os meus indicadores diariamente
e os meus limites de crédito e aumentar os meus limites de crédito em conformidade com o comportamento e aumento do risco dos meus clientes. Portanto, eu não sei se de alguma forma respondo à pergunta, mas a pergunta é sim, avaliamos a qualquer um dos nossos clientes, avaliamos qualquer entidade. Podia ser estrangeira, podia ser um cliente sem informação, uma empresa recente, uma empresa que abriu ontem, nós conseguimos avaliar. Porquê? Porque justamente, eu não sei se se recordam, a nossa metodologia não passa apenas por usar em termos estatísticos a informação financeira. Portanto, isso permite-me, desde logo, ter aqui uma metodologia diferente e perceber qual é o meu apetite ao risco em cada uma das fases e cada um dos meus clientes. Obrigada, Mário. Terminamos então relativamente às questões. Eu vou só pedir ao Paulo que intervenha novamente, na medida em que tem aqui mais uma nota em relação à resposta que foi dada há pouco. É só para referir um aspecto que me parece importante. Nestas medidas de apoio à liquidez e tesouraria das empresas, aquilo que temos sentido por parte das PMEs é a necessidade do governo agir na lógica da isenção de impostos. Ou seja, é mais do que a derrogação ou prorrogação das medidas fiscais e contributivas, era a própria isenção. E em termos de benchmarking internacional, temos exemplos de países, França, Bélgica, a Alemanha apoiou muito na área do financiamento, mas praticamente em lógica de isenção. Quer dizer, exemplos de países que agiram, os Estados Unidos, agem do ponto de vista da entrega de apoio financeiro direto e incentivos diretos a fundo perdido às empresas. E é isto que permite, de facto, a sua sobrevivência. Esta nota final de liquidez e de apoio à tesouraria das empresas, porque tem que ser efetivo a medida, porque de outra forma muitas empresas não vão conseguir sobreviver. Ficava esta nota que eu acho que é de um alerta fundamental que nos tem chegado por parte da maior parte das PMEs com quem trabalhamos. Muito obrigada, Paulo. Chegamos então assim ao fim. Agradecemos as respostas que já temos ao inquérito de satisfação, na medida em que é muito importante termos o vosso feedback e esperamos que tenham dado este tempo como bem empregue. Muito obrigada a todos.